Neste episódio, todo diferentão, Diego Sommer terceiriza o podcast para que vocês não fiquem órfãos de conteúdo enquanto ele vive sua vidinha medíocre. A conversa explora o uso da inteligência artificial e de sistemas autônomos na guerra, especificamente no contexto do conflito em Gaza. O convidado, não de Diego Sommer, diga-se de passagem, P.W. Singer, discute o papel da IA na tomada de decisões, além dos desafios e limitações do uso de IA na guerra, e a responsabilidade humana no uso dessas tecnologias. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Sim, está começando mais um IA Todo Dia. Eu sei que eu disse que eu não estaria aqui hoje, quinta-feira, só voltaria na sexta devido à minha viagem, mas eu tive uma ideia aqui, vou propor para vocês uma alternativa enquanto eu estiver fora para que a gente tenha episódios todo dia e vamos testar hoje e depois eu quero que vocês deem a sua opinião. Eu peguei alguns podcasts que eu ouço aí, americanos e europeus. Esse, na verdade, é neozelandês, mas é muito legal. Fala um pouco sobre o uso de inteligência artificial na guerra em Gaza, tem muita informação bacana. Por exemplo, eles dizem durante a entrevista, o cara que está sendo entrevistado ali, ele fala que que o exército israelense aceita perder até 100 vidas de inocentes se for para acertar um alvo de alto escalão do Hamas. E 15 vidas de inocentes se for para alguém de baixo escalão. Ou seja, caraca, bicho, é muita gente inocente morrendo. Mas os sistemas são bem legais. Essa entrevista eu transformei ela em português usando inteligência artificial, usando o Eleven Labs, que eu pago aqui. Então eu fiz o download da entrevista, passei para o português no Eleven Labs. E assim, o produto final não é a melhor coisa do mundo. Vocês vão ver que a entrevista é meio travada, às vezes é meio robótica, mas dá para entender perfeitamente. A tradução é muito boa, sabe? A voz é a voz original, porque o Eleven Labs ele transforma a sua voz, ele só passa para outro idioma. Então assim, ele não usa um dublador, digamos assim. Você é mesmo o seu próprio dublador. E depois ouçam aí, vejam o que vocês acham e me digam, deixem a sua opinião, por favor. Entre lá no IA Todo Dia, ia.todo.dia no Instagram, ou deixem aqui mesmo a sua opinião sobre o que vocês acharam desse episódio, se podemos fazer mais assim enquanto eu estiver viajando, ou se vocês preferem mesmo que eu continue só na segunda, quarta e sexta, com os episódios normais de análises, entrevistas e notícias, tá? Mas vamos testar a ferramenta, espero que vocês gostem. Fiquem aí com o episódio. Um beijo no coração, ótima quinta e até a próxima. Oi, eu sou Taylor Owen, do Globe and Mail. Este é o Machines Like Us. Por quase um ano, o mundo tem estado fascinado e horrorizado com o que está acontecendo na faixa de Gaza. No entanto, apesar de toda a cobertura da mídia, parece haver muito menos conhecimento sobre como essa guerra está realmente sendo travada, e o como deste conflito, e do enorme custo humano, pode acabar sendo seu legado mais duradouro. Em abril, a revista israelense Plus 972 publicou uma matéria sobre como as Forças Armadas israelenses estavam usando um sistema de IA chamado Lavender para identificar e selecionar potenciais membros do Hamas a serem alvos de ataques aéreos. Lembro de ler essa história na primavera e fiquei chocado que esse tipo de sistema já estava sendo usado nessa escala. P.W. Singer não ficou tão surpreso. Singer é um dos maiores especialistas mundiais no futuro da guerra. Ele é estrategista no think tank New America, em Washington, D.C., e consultor para todos, desde o Exército dos Estados Unidos até o FBI. Então, se alguém pode nos ajudar a entender a caixa preta das armas autônomas e da guerra com inteligência artificial, é P.W. Singer.
Então, vamos direto ao conflito que acabei de levantar aqui. Como você descreveria o papel da IA no conflito atual em Gaza? De muitas maneiras, o papel da IA é um pouco paralelo ao que acontece em nossas próprias vidas. Ela oferece um conjunto de ferramentas de decisão que nos permite tomar decisões mais rapidamente, reunir maior quantidade de informações, mas também, assim como em nossas vidas civis, talvez as coisas estejam indo longe demais, ou estamos usando tecnologias que não entendemos completamente. E certamente estamos usando tecnologias para as quais ainda não estabelecemos todas as regras e diretrizes adequadas. Então, você pode me dizer, como eles estão usando isso? Me dê alguns exemplos. Qual é a tecnologia? Como está sendo implementada? Você pode pensar nisso assim, revolução na IA e robótica está atingindo tanto hardware quanto software. E desde o início deste conflito, vimos isso do lado do hardware. De fato, quando o Hamas lançou os ataques horríveis em outubro, eles usaram não apenas atacantes humanos, mas também drones, em parte para sobrecarregar os sistemas de defesa israelenses. E então eles atacaram em massa. Imagens de seus crimes nas redes sociais, usando deliberadamente algoritmos para tentar ampliar seu impacto. Israel, então, revida com contra-ataques em Gaza que usavam drones, etc. Mas onde isso atingiu um novo nível é no uso de um conjunto de sistemas de inteligência artificial para, essencialmente, auxiliar os israelenses. Reúna mais dados do que nunca antes possível e processe-os mais rápido do que nunca antes possível e, em seguida, use isso para ajudá-los a tomar decisões, incluindo decisões sobre quais edifícios atacar, quais pessoas eliminar. Então, há um conjunto de diferentes tecnologias, mas duas em particular têm tido muita cobertura. Uma se traduz como o Evangelho. Ele coleta dados que podem ser obtidos desde transmissões de drones, relatórios de inteligência, até dados sísmicos, movimentos da Terra, para ajudar a identificar uma lista de edifícios para atacar. Então, há outro sistema relacionado chamado Lavender, que basicamente faz a mesma coisa para as pessoas. Ele fornece um número entre 0 a 100, supostamente, da sua probabilidade de ser um membro do Hamas. E isso é determinado com base em tudo, desde relatórios de inteligência, a qual grupo do WhatsApp você está, a sua proximidade de explosões e outros eventos noticiosos. E quando você ligou ou desligou seu celular. E isso Supostamente foi capaz de identificar mais de 30 mil pessoas como membros do Hamas em sua escala de classificação. Agora, a compilação. Deveríamos dizer que os algoritmos aplicados são os dados de Eu faria Israel. isso primeiro. Primeiro, permita que eles tragam mais dados do que qualquer humano ou equipe de humanos jamais poderia analisar. Basicamente, dizem que é o equivalente a multiplicar suas equipes de inteligência humana por 50. Isso é 5-0. Em termos de quê? Por qual métrica? A capacidade? Em termos de tempo e capacidade, em termos de tempo de E percepções. a precisão? Temos alguma noção de como? Bem, é aí que está o cerne da questão. Por um lado, ele é capaz de gerar, muitas vezes, em tempo real, estes são os alvos dos edifícios. Estes são os alvos individuais. Permite reunir todos esses dados, permite que você tome decisões muito mais rapidamente. Agora, isso permitiu que Israel atacasse com uma velocidade e escala que não podia antes. Então, por exemplo, nos primeiros meses desta guerra em Gaza, atingiu alvos a aproximadamente 3 vezes a velocidade e a escala do que na guerra anterior em Gaza, que durou muitos meses a mais. Agora você chega à sua pergunta, ok, mas, sabe, e sobre precisão, ou basicamente você está perguntando, sabe, qual é a desvantagem disso se ganharmos mais eficiência, se ganharmos mais velocidade? Depois você tem a questão de
quais são alguns dos outros desafios aqui. Então, um é com qualquer sistema de IA, novamente, se você o estiver usando para compras na Amazon, um médico usando-a para prognósticos ou militares usando-a para mira, a primeira coisa é que ela só é tão boa quanto a qualidade dos dados que estão sendo inseridos e as decisões que estão sendo tomadas com esses dados, as suposições que estão sendo feitas nesses dados. Então, que dados estão sendo inseridos nessas coisas? Sim, pense na ideia de você era membro de um grupo no WhatsApp com outro membro do Hamas. Você estava perto de uma explosão. Ligou o celular quando estava perto de outra explosão. Você pode olhar para isso e pensar, ok, esses são bons indicadores de que você é um membro do Hamas. Por outro lado, você está em um grupo de WhatsApp com um membro do Hamas. Pode ser que você seja um parente deles, mas não um membro do Hamas. Ou você liga seu celular só e está por perto quando ocorrem explosões. É meio bom, muito intuitivo. Mas você pode estar no Hamas. Venha parecer um parente que você é um jornalista ou um bombeiro. Então, esse é o primeiro aspecto. O outro é a ideia de que humanos ainda estão tomando decisões nisso. Então, um humano está, por exemplo, decidindo qual é a taxa de erro que estou disposto a tolerar. Nada é perfeito na vida, nada é perfeito na guerra, nada é perfeito. Então, volte para aquela ideia de que está te dando uma escala de probabilidade de você estar em uma mesquita. Nunca será 100% preciso, mas o humano está decidindo, ok, essa lista de alvos da máquina que eu quero de você, eu quero apenas pessoas com nível de certeza de 99%, 98%, 97%. E pelo que foi reportado, em um momento aceitavam uma taxa de erro de 10%. De novo, nada é perfeito na vida. Nada é perfeito na guerra. Se você está atacando alvos em uma área populada, haverá risco de baixas civis. Agora você pode aplicar IA a esse problema, identificando onde estão os civis, trazendo dados sobre o provável raio de explosão da bomba ou míssil que você está usando, e assim permite um tipo de previsão de baixas civis. Isso não era possível antes. This works now. Other ways for us is right. I think as a record to Israel our hires work out. Qual é o número de baixas civis projetadas que estamos dispostos a aceitar? E pelo menos de acordo com as reportagens, estavam dispostos a tolerar até 15 baixas civis projetadas para um alvo de baixo nível e até 100 para um alvo em potencial de alto nível. Agora, isso mudou em diferentes pontos da operação, mas, novamente, a maneira de pensar sobre isso é que você está obtendo o poder da IA. Mas isso não tira a responsabilidade humana, a responsabilidade dos humanos da equação. É um pouco como se você estivesse reservando um hotel. Agora, com IA, você iria online e ele seria capaz de buscar todos os preços em tempo real. Agora, os per se quatro restores or se DNS ela so the writing se a mesma coisa aqui. Então, o meu ponto é que ao fazer esse tipo de paralelo leve de um tópico muito sério, é que quando as pessoas falam sobre IA, elas querem fazer parecer que as máquinas estão tomando todas as decisões e que de alguma forma entregamos tudo para a máquina. Não, ainda há responsabilidade humana envolvida. Sim, quero dizer, é um paralelo tão interessante por uma série de razões. Eu sou apenas a natureza um tanto grotesca da diferença entre fazer compras e matar, certo? Essas são tecnologias muito semelhantes, alimentando ambos. Eu quero dizer, é onde terminamos na fase atual da IA, certo? Onde temos essas tecnologias muito semelhantes sendo implantadas em contextos completamente diferentes. Mas eu acho que a outra coisa que pode acontecer é que a IA pode aprender nosso comportamento e pode aprender o que pode nos tornar mais prováveis ou menos prováveis como indivíduos no final dessa cadeia. Clicar em comprar ou potencialmente clicar em matar, certo? Tipo,
Não é impossível que, se você for o humano no final desse processo de IA, decidindo se uma bomba vai ser lançada, você também seja o sujeito da influência desse algoritmo, certo? E do comportamento aprendido desse algoritmo. Então, isso não parece ser o caso nos sistemas atuais que eles estão usando. Como o clima enquanto projetamos sistemas. Aprendizado que se torna mais adaptado a diferentes cenários e situações. Isso pode ser o caso. Então, como exemplo, há um sistema de auxílio à decisão muito similar que está sendo desenvolvido para os militares da OTAN, EUA, Canadá, etc. E está sendo treinado das ordens de fogo quando você disparou um canhão, por exemplo, no Afeganistão. E a ideia é que no futuro a IA consiga dados similares e pré-escrever uma ordem FHIR para você. Acelere isso e, assim, em vez de várias pessoas analisando os dados e debatendo, entrega-se ao comandante. Basicamente, sabe? Estratégia e implementação pré-elaboradas. Exatamente. Exato. E, assim, o comandante ainda pode dizer sim ou não. Sim. Agora, muito rapidamente, podemos ver a eficiência disso. Acelera o processo, traz muito mais dados. Poderíamos dizer que elimina o erro humano, a emoção humana, todas aquelas coisas que definitivamente levam a resultados ruins na guerra. Você também poderia virar e dizer, ok, o primeiro é o problema do viés algorítmico. Basicamente, se o conjunto de dados que você está treinando for tendencioso, se tiver muitos dados de um tipo, então ele é treinado de maneira incorreta. Sim. E a outra parte disso é que, mesmo que o humano esteja no comando, no final, quando você faz tudo pelo humano, elas tendem a confiar demais na IA. A máquina deve saber algo que eu não sei. Então, vou fazer o que ela me diz para fazer. E você pode imaginar todos os tipos de cenários onde as pessoas que estão programando a máquina ou supervisionando sua implementação possam querer convencer pessoas a fazer certas coisas que elas, como indivíduos, possam não estar dispostas ou capazes de fazer. Bom, agora você abriu uma parte completamente diferente disso. Eu acho que você estava pensando nisso como uma espécie de manipulação em termos de, tipo, quero fazer você fazer algo na guerra que, como humano, você não faria. Na maioria das vezes, não vimos isso. A porta que foi aberta, no entanto, é a ideia da cibersegurança de tudo isso. Invadir o próprio sistema de decisão. Você tem isso na Prenor? Is there anything out there where talvez você poderia hackear os dados de treinamento que não sejam tão seguros? Então, se a máquina estiver sendo treinada com algum tipo de conjunto de dados, talvez eu contamine a amostra para que, não apenas em um mês, mas em 1 ano, 2 anos no futuro, sua IA começa a tomar decisões estranhas. E, sabe, uma das coisas que é tanto um poder quanto um desafio da IA nas nossas vidas e na guerra são essas questões que surgem do que é chamado de caixa preta. E é a ideia de que quanto mais capaz, mais complicado se torna. Ele toma decisões, ele faz recomendações que não conseguimos entender por que exatamente isso aconteceu. E se pudéssemos, bem, realmente não precisaríamos disso. Mas também, cada vez mais, não pode nos comunicar por que tomou essa decisão ou como a tomou. Então, você tem um resultado muito interessante, onde tudo depende da confiança. Quero voltar a esse ponto sobre confiança e explicabilidade em um momento, mas só para tocar no assunto de Gaza, porque aqui é um caso onde realmente vemos essas tecnologias sendo implantadas em grande escala, e parte da justificativa para isso, pelo menos feita pelo governo israelense, era que isso tornaria a guerra mais humana. Você acha que isso aconteceu? Vou, te responder sem te responder. O que é, acho a ideia de descrever a guerra como mais ou menos humana, certo? E isso volta para aquela espécie de escala percentual, certo? Então, é 1% mais humana
10% mais humana, o que isso significa, certo? Mas você acha no final que do dia, mas acho que você pode imaginar cenários em que a IA levou a mais baixas civis, porque houve mais. A facilidade com que nós tivemos como alvo, selecionamos e codificamos as taxas de erro e assim por diante, levando a mais vítimas, ou você poderia imaginar um mundo em que teria sido bombardeio em massa, talvez sem precisão. Então, acho que podemos brincar com essa noção. sim. E agora você começa a dividir isso em diferentes aspectos. Você está dizendo que sua definição de guerra como mais humana é a redução de baixas civis. Isso, novamente, poderíamos ter uma discussão interminável sobre. Mas Qual é outro? Qual é você outro? sabe? Tipo, eu sou. Bem, eu digo, por exemplo, você está bem com um soldado sendo torturado? Ou quanto tempo uma guerra dura? Ou outra questão, sabe? E agora estamos ficando totalmente confusos. Mas você disse belo. Então, a ideia de tanto a conduta dentro da guerra, mas aí tem, tipo, por que a guerra está acontecendo? Quanto tempo a guerra está acontecendo, certo? Mas vamos voltar à questão das baixas civis. Sim, você pode ver, e é disso que estávamos falando, por um lado, através da aplicação dessas várias tecnologias. Se assim escolher, você pode ser muito mais preciso, muito mais personalizado, muito mais exato. E isso inclui tudo, desde que você tem mais chances de saber as circunstâncias em que os civis provavelmente serão ou não prejudicados. Você pode ajustar o tipo de arma a ser usada. Então, um dos outros problemas que surgiram, e novamente vimos Israel tomar diferentes decisões em diferentes momentos, qual se a semana bomba que você está usando? Você está usando uma bomba de 100, 250 quilos de explosivos ou 2.000 quilos de explosivos? Você está demolindo todo o prédio ou tentando atingir apenas uma parte A dele? IA está direcionando esse tipo de decisões táticas também? Bem, agora voltamos a falar sobre as decisões que você toma, certo? A IA não decide que esta é a bomba que vou Mas carregar isso poderia no avião. recomendar um com... Ela poderia recomendar, mas recomenda com base no que você diz que quer. Número X de civis mortos. Não me dê opções abaixo desse número de vítimas civis. Então, eu não quero que pareça que o líder israelense nessa situação está dizendo: estou usando IA. Não, está nas minhas mãos. Não, de novo, a decisão volta para eles. Nós muitas vezes se tornou essa espécie de horror com a ideia de que estamos usando isso, mas também essa ideia de que, de alguma forma, isso remove a responsabilidade e culpa humana. Não remove, ainda tem um humano envolvido em alguma decisão em algum momento, mesmo que seja apenas para usar a própria IA. Sim, e eu me pergunto quem eles. Eu acho que pode ser Mudar quem é o humano. que precisamos responsabilizar. No final das contas. Quer dizer, eu realmente acho que há um risco, certo? De dizer que é, literalmente, apenas a pessoa que clicou para matar, quando centenas de outras pessoas que tocaram esse sistema levaram a essa decisão. Seja um programador, ou uma agência de coleta de dados, ou um corretor de dados que vendeu os dados, ou um governo que comprou a ferramenta. Há muitas pessoas, mas me pergunto, isso muda quem devemos considerar como humanos que precisam ser responsabilizadas na guerra por decisões que acabam matando pessoas? Com certeza. E é um problema que remonta ao Dr. Frankenstein e seu monstro. Sabe, você odeia a criação. Ou é o criador, ou são os cidadãos raivosos, os aldeões que perseguiram o monstro, que na verdade não era um monstro. Ou vá para o recente filme do Oppenheimer, certo? É isso? As pessoas que decidiram lançar a bomba são os cientistas que, consciente ou inconscientemente, participaram do processo, certo? É o mesmo fenômeno acontecendo nas nossas ruas agora e é alvo de vários processos judiciais. Se eu tenho os dados corretos, acredito que tivemos mais de 40 pessoas morrendo em algum tipo de acidente de carro envolvendo um Tesla. Então, você sabe, quem vamos culpar? Foi culpa da pessoa dentro do Tesla? Foi responsabilidade da empresa? Foi responsabilidade
dos programadores e talvez do dono da empresa que essencialmente programou um sistema que não estava pronto para lidar com situações que acontecem o tempo todo, como pessoas caminhando fora da faixa de pedestres, né? Isso é tipo uma questão jurídica ao vivo. Mas pelo menos estamos fazendo dentro do contexto de um sistema jurídico secular que tem lidado com essas formas de responsabilidade e prestação de contas e tem freios e contrapesos, certo? Como você sabe melhor do que eu, as leis de guerra são muito mais fluidas. Quais são as restrições a isso em um cenário de combate? Bem, é aí que entra o debate no campo UX sobre se precisamos de um novo equivalente às convenções de Genebra para coisas como cyberguerra para IA, ou você diz não, seja usando um garfo ou afogamento simulado, tortura é errado. Se você mata um civil com uma lança ou um ataque de drone, civis devem ser protegidos na guerra. Onde você se posiciona nisso? Eu acho que é fascinante. Para mim, as leis de guerra realmente não se importam com a tecnologia específica. Elas, na maioria das vezes, se importam com esse tipo de regras de comportamento, certo? É a mesma coisa, voltando à criação das convenções de Genebra após a Segunda Guerra Mundial, havia a ideia de responsabilidade de comando. Os comandantes alemães não podiam dizer, eles sabem puxar o gatilho no pelotão de fuzilamento, mas deram a ordem e é a mesma coisa aqui. Essa responsabilidade por algum tipo de crime de guerra não é apenas do atirador, é do tomador de decisão, do facilitador onde você chega. Espinhosas são novas tecnologias que meio que desagregam ou movem essas decisões, de maneiras que são complexas ao longo do tempo. Então, meio que o software pode ter sido escrito anos antes, ou algo assim. Você também tem outro problema sendo discutido que é o uso do termo responsabilidade. Responsabilidade é um termo mais corporativo. Você não teria falado tanto sobre responsabilidade na Segunda Guerra Mundial se pensasse e se aquele ataque aéreo foi ok ou não. Mas agora estamos falando sobre empresas e multinacionais e algoritmos, e então talvez eles tenham alguma responsabilidade e definitivamente vamos ver processos saindo disso que estão indo atrás das próprias empresas. Bom, especialmente porque muitas dessas são tecnologias de uso dual. Quero dizer, algumas das nossas maiores empresas de tecnologia, como Google e Microsoft, também têm contratos com forças militares e policiais ao redor do mundo. Com certeza. E então, às vezes, essas empresas, se trabalham para o governo, alegam certos tipos de imunidade, dizendo, sabe, bem, mas isso foi uma questão de guerra. Isso foi vendido para o governo. Não é minha responsabilidade. Acho que o grande ponto para mim, novamente, seja falando de carros robóticos ou sistemas de armas robóticas, é que realmente não é ótimo fazer teste beta, que é uma ideia do Vale do Silício, empurrar para o mundo e aprender com isso. E em vez de testá-lo profundamente, simulá-lo, tentando entender todos os possíveis erros que podem acontecer antes de usá-lo na realidade. Infelizmente, com muitas dessas tecnologias, elas foram lançadas diretamente no campo, e então você sabe, ok, vamos para a versão 2.0. E isso acontece quando falamos de carros. Isso acontece com certos sistemas de armas. O outro aspecto é que todos devem estar muito claros, desde o início, que eles têm algum tipo de responsabilidade humana pelo seu uso. Então, eu quero voltar a falar de Gaza em um momento, mas também estou muito curioso sobre a sua posição em tudo isso. Você trabalhou em um think tank, na academia, consultou para militares, para o FBI, mas recentemente você começou a escrever ficção. Por quê? Sim, eu faço duas coisas. Você e eu estivemos falando, eu chamaria isso de meu lado não ficção, meu lado de professor. Mas nos últimos anos tive uma experiência bem maluca que chamamos de abordagem ficção útil. E a ideia é
A mais antiga tecnologia de comunicação de todas é, na verdade, a história. Juntamos pesquisa de não ficção e narrativa e a ideia é descobrir como compartilhar lições e percepções do mundo real através de histórias. Uma maneira diferente de pensar sobre isso é ficção científica techno-thrillers. No final do dia, eu amo, mas eles são desenhados para Entretenimento e Eles são mais desqualificados. são frequentemente proibidos por esse motivo. E elas muitas vezes serviram para engrandecer essas tecnologias, ou fazer parecer inevitável essas mesmas tecnologias. eles vão e eles podem ter um Efeito verdadeiro... mundial. E o paralelo que eu gosto de fazer é pensar neles como um milkshake, e às vezes há coisas realmente boas em um milkshake, como morangos em um milkshake de morango. Mas essa não é a verdadeira razão pela qual está realmente lá. No outro extremo do espectro, você tem um relatório de política governamental, um relatório de inteligência. É o couve do nosso mundo de políticas. E o que buscamos com a ficção útil é um smoothie. Comece com a pesquisa real, comece com as frutas e vegetais reais, mas envolva-os numa história baseada em cenários. E a ideia é respaldada pela ciência. Não é só que o público-alvo é mais propenso a consumir, é que as vitaminas são mais propensas a ser absorvidas, e assim temos feito, e tanto livros para o mercado aberto, mas também projetos para organizações que vão desde a OTAN até o exército dos EUA. É descobrir quais são esses problemas difíceis, esses tópicos complexos que as pessoas estão tendo dificuldade em entender. Dificuldade em alcançar as pessoas. Vamos envolvê-las numa história para ser mais eficaz nisso. Mas como você faz isso? Você não está apenas afirmando fatos. Você está projetando possibilidades. Futuros baseados em fatos direcionais, certo? E eu estou curioso sobre como você constrói essa noção de como o futuro poderia ser, baseado no que sabemos agora, certo? Porque não existe necessariamente um caminho linear aí. E como você pensa sobre a certeza e a probabilidade dessas coisas acontecerem? Parece haver um risco, em algum momento, de projetar um futuro que não era inevitável. 100%, e essa é a chave. Os anos para desvendar seu objetivo no processo, estamos muito claros de que o objetivo é não para previsão. Você pode não estar tentando prever. Você pode estar tentando prevenir. Você pode estar pintando um cenário de como o mundo poderia ser. Se não nos organizarmos. Por exemplo, fizemos um projeto para o Congresso dos Estados Unidos sobre cibersegurança. Então, ao invés dos pontos principais em um resumo executivo tradicional, pegamos as ideias principais que eles queriam compartilhar, mas enquadramos em uma história do dia seguinte. É uma história escrita da perspectiva de um funcionário do Congresso após um grande ataque cibernético. Demais. Eles deveriam ter ouvido o relatório, mas não ouviram, e isso foi o que aconteceu. E, muito diferente da ficção científica ou literatura regular, você precisa ter as referências. Você tem que ter o relatório. Então, quando alguém perguntar, isso poderia ser real? Sim. E aqui está onde você pode encontrar mais informações sobre isso. Então, talvez devamos voltar ao início aqui. Quer dizer, eu ouvi uma entrevista que você deu para uma sala cheia de militares e você disse que achava que as primeiras batalhas da Terceira Guerra Mundial já foram lutadas. Nós só não sabemos disso ainda. Estou muito curioso por que você pensa assim e quais poderiam ser essas batalhas. Vejam nossas operações militares. O mundo agora é o que eles chamam de multidomínio. Então, não é apenas que você está lutando em terra, ar, mar, como na Segunda Guerra Mundial, mas você também tem batalhas nesses locais que antes não podíamos alcançar. Espaço sideral, ou literalmente não existiam antes, ciberespaço. Mas não é só que você tem batalhas nesses espaços, é que você tem conexões entre eles. E isso também significa que a linha do tempo é jogada fora. Então, por exemplo, um duelo entre dois jatos de combate em uma guerra futura poderia ser decidido por um ataque cibernético à cadeia de suprimentos de microchips meses ou até anos antes. Ou um exemplo diferente, para ir a um desses cenários que discutimos. Esse cenário é de um projeto chamado Ghost Fleet.
voltando à ideia de prevenir ao invés de prever o futuro. Existem certos elementos nesse livro que nunca vão se tornar realidade, porque geraram 3 investigações diferentes do governo dos Estados Unidos para evitar que acontecessem, incluindo o cenário específico que Isso acabamos é notável, de mencionar. né, Billy? Sim, isso mostra o poder da história, né? Na verdade, estou meio que aliviado. Quero dizer, li aquele livro e fiquei aterrorizado com essa perspectiva. Sim. Então estou meio aliviado que outra pessoa também estava com o poder Ou de temos mudar outro o cenário mundo. em um projeto em que estamos trabalhando, onde pensem em uma possível guerra contra a China e quem controla o Pacífico vai depender da sobrevivência dos navios americanos, talvez navios canadenses, mas a sobrevivência deles no mar pode depender de quem controla o espaço sideral. Mas controlar o espaço sideral pode ser potencialmente decidido por a localização e operação das suas estações de controle de satélites, que estão localizadas não só na China, mas também em projetos na nova Rota da Seda, onde a China está aumentando suas influências pela Ásia, África e América Latina. Portanto, essa ameaça a um navio canadense ou americano em uma luta futura pode ser decidida por a China ganhando influência naquele, digamos, país da América Latina através de um acordo de infraestrutura ou um acordo de empréstimo e, junto com isso, dizendo: e você também vai me permitir colocar esta estação de controle terrestre aqui, certo? E então é isso. Para fazer um paralelo de ficção científica, não é xadrez. É o xadrez tridimensional que eles costumavam Star jogar. Trek, você sabe. Move-se através de domínios, mas também de linhas do tempo. Se isso for verdade, certo, e nós tivermos as sementes ou os primeiros componentes de uma guerra mundial acontecendo aqui, quero dizer, certamente deveríamos estar fazendo tudo o que pudermos para evitá-la, pará-la e garantir que ela não progrida. E então, como você acha que deveríamos pensar sobre isso? Ou o que precisamos pensar para evitar a progressão de outra guerra mundial? Quero dizer, a pior coisa possível que poderia acontecer, realmente. Então, se pensarmos nas 2 guerras mundiais passadas, elas começaram de maneiras muito diferentes. A Segunda Guerra Mundial, foi um conjunto de escolhas muito deliberadas para ir à guerra. Invasão da Polônia, Pearl Harbor. A Primeira Guerra Mundial foi basicamente uma crise que saiu do controle. Se você voltar e ler os diários dos líderes na Europa, quando o arquiduque foi assassinado, nenhum deles escreveu em seus diários. Sabe, hoje começou uma guerra mundial. Então, meu ponto é que guerras mundiais começam ou por escolhas deliberadas ou através de confusão, caos, erros, crises. Então, no primeiro, o que você quer fazer para evitar isso são exatamente as mesmas coisas que foram usadas para impedir que a Terceira Guerra Mundial começasse durante a Guerra Fria. Você quer criar uma dissuasão tal que cada manhã os líderes acordem e digam: hoje não é o dia para ir à guerra. Então você gostaria de estar desenvolvendo defesas, sua resiliência contra ataques cibernéticos. Você quer garantir que o adversário saiba que você tem uma capacidade. É tudo uma questão de teoria de dissuasão padrão. É desconfortável falar sobre isso. Construir capacidade militar não significa que você sempre queira invadir o outro lado. Mas então temos esse outro aspecto, que é a crise, a confusão que foge do controle. E isso é mais provável de acontecer em os estágios iniciais de uma revolução industrial, quando há um novo tipo de tecnologia, que os jogadores não entendem bem e calculam mal. Então você volta à Primeira Guerra Mundial, e quando eles pensavam na ferrovia e em coisas novas como a metralhadora e o canhão de tiro rápido, eles realmente pensavam que privilegiava o ataque e que quem fosse à guerra primeiro, inevitavelmente, venceria. É por isso que todos devemos garantir mobilização primeiro. Em vez disso, eles estavam completamente errados. Isso levou a uma guerra de trincheiras estática que privilegiava a defesa. Eles não entenderam bem. É a mesma coisa se pensar nos períodos mais assustadores. A Guerra Fria, quando parecia que estávamos mais próximos do conflito nuclear, foram esses primeiros estágios quando eles não entendiam bem a dinâmica
ou tinham uma atitude despreocupada sobre armas nucleares. Então, esse é o paralelo agora com coisas como cyber, IA, robótica. Quero dizer, não entender e ser despreocupado com as implicações descreve bem o nosso momento atual com a IA. Sim, queremos que os líderes primeiro entendam. Segundo, não se deixem consumir por mal entendidos, mas também, e mais importante, que não tenham essa falsa confiança, para que eles entrem em uma mentalidade de usar ou perder. E então é onde você quer estar novamente, construindo tanto sua compreensão quanto estabelecendo as regras do jogo, os tipos de leis e normas das quais falamos, que novamente foi o caso durante a Guerra Fria, onde, você sabe, o Pacto de Varsóvia e a OTAN não concordavam em tudo o que estavam preparando para lutar entre si, mas estabeleceram coisas como, você sabe, as linhas de comunicação para... Eles até conseguiram negociar certos tratados espaciais, alguns tratados de armas. Acho que isso é possível no nosso mundo hoje. Não estou dizendo que de repente vamos concordar com a China. Ambas partes podem dizer, sabe de uma coisa, não é do nosso interesse que X, Y ou Z aconteça. Vamos resolver isso, mesmo enquanto nos armamos contra o outro. Você está com medo de para onde isso está indo, sabendo de tudo isso, sabendo que estamos no momento em que estamos, e... Parceiro de cavalgada, August. O Cole tem uma citação, então vou roubar dela. Ele diz que é um otimista olhando para o abismo. Então, Burr, você não pode olhar todas essas diferentes tendências sem se assustar com certas partes. Quer dizer, você e eu nem falamos sobre. Quer dizer, o que mais me assusta são nossas tendências políticas internas. Por que você é otimista? Ouvindo isso na última hora, estou achando difícil ser otimista também. Eu tenho que estar para fazer O que eu isso. faço certo, se você... Vou escrever sobre esses temas. Você está fazendo isso com um propósito. Você está fazendo isso com o propósito de que esta suposição de que, você sabe, as pessoas, se eles estiverem mais informados, poderão tomar decisões melhores. Se tiverem um pouco de entendimento, não serão enganados por charlatões. Se você pintar uma cena de algo realmente horrível, eles podem experimentar sinteticamente e concluir que não querem que isso aconteça. Não quero viver aquilo. Foi ruim no romance. O que eu vou fazer para impedir que isso aconteça na realidade? Então, essa é essa questão do otimismo. Porque se você fosse um verdadeiro pessimista, quero dizer, você correria para as colinas e ficaria dentro de um bunker, certo? Você nem tentaria entender ou escrever sobre isso. Você apenas Como seria... muitas das pessoas que estão desenvolvendo essas tecnologias já se prepararam. Todos parecem acreditar de alguma forma que a Nova Zelândia será poupada, mas más notícias para eles. É isso. Provavelmente não. Bom, olha, quero dizer, obrigado pelo trabalho que você está fazendo nisso e pelo seu otimismo e por falar conosco sobre isso. Agradeço por me receber.